Meus queridos irmãos, a igreja celebra hoje a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Com esta solenidade nós finalizamos ou fechamos o ano litúrgico. No próximo domingo iremos iniciar um novo ano litúrgico. Celebrando o primeiro domingo do Advento, nós recomeçamos a rezar, contemplar, meditar a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, os mistérios da nossa salvação. Vocês que estão na igreja há muito tempo e participam com frequência, já devem ter percebido que nós passamos o ano todo celebrando os mistérios da vida de Cristo, e são os mistérios que correspondem à nossa salvação, os mistérios da nossa fé. E ano após ano, nós vamos crescendo, nós vamos progredindo no nosso entendimento e também no nosso afeto, no nosso amor a Jesus Cristo. Santo Agostinho nos ensina que ninguém ama aquilo que não conhece. E todos aqueles que vivem na igreja, participam da igreja com frequência, com constância, aprendem a amar Jesus Cristo mais e mais, porque conhecem através da liturgia Jesus Cristo cada dia mais. Então, a liturgia tem também esta finalidade de nos fazer conhecer, aprofundar o nosso conhecimento sobre a vida de Cristo, sobre os mistérios da nossa salvação. Então, próximo domingo, nós iremos iniciar um novo tempo, um novo ciclo litúrgico com a celebração do domingo do Advento. Então, todos os anos, o ano litúrgico tende para esta festa, que é a celebração de Cristo, Rei do Universo. Jesus é o nosso Rei, Jesus é o nosso Senhor. Nós dizemos isso em nossas canções, mas devemos dizer isso com toda a convicção do nosso coração, através dos nossos atos de fé. Jesus é o nosso Rei. O que significa esta afirmação? Primeiro, Ele é Rei porque Ele traz em si todas as virtudes, todos os adjetivos necessários para que Ele seja Rei. E todas essas virtudes e adjetivos é tudo perfeito em Jesus. Então Ele é o Rei porque Ele pensa em nós. Ele é o Rei porque Ele dá a vida pelo seu povo. Ele é o Rei porque Ele governa em favor do povo, em favor do bem do povo. Nós temos a nossa imaginação corrompida ou contaminada em relação a reis e rainhas, por filmes, desenhos, comédias, que mostram os reis assim como bobões, ou como tiranos, ou são grandes bobões, ou são tiranos, que governam em seu favor, que esmagam o povo, que oprimem o povo, sobretudo os mais pobres, em seu favor. Na verdade, o rei não deve ser assim. O rei verdadeiro é aquele que governa em favor dos mais fracos. E ele foi colocado lá porque ele tem as virtudes necessárias que os mais fracos não têm. Não é porque ele está lá para governar em seu favor, em favor da sua família, dos seus interesses particulares. Ele está lá, colocado lá, para governar em favor dos mais fracos. Ou seja, Jesus, ele governa em nosso favor. E não só isso, ele vai à frente do povo, ele dá a vida pelo povo, ele derrama o seu sangue em favor do povo. Então não há rei melhor, não há rei mais virtuoso do que Jesus. Então ele é rei porque ele tem tudo para ser rei.
Ele é rei porque de fato ele é rei. E além disso, ele é rei porque nós somos os seus súditos. Nós nos submetemos à sua autoridade, ao seu domínio, à sua majestade. Nos submetemos justamente porque entendemos que ele quer o nosso bem. Nos submetemos voluntariamente, livremente, porque sabemos que ele faz tudo para nos salvar. Faz tudo para que nós estejamos no melhor lugar. O melhor lugar é no reino do seu Pai, é o céu. Então, nós nos submetemos à autoridade de Cristo, porque vemos nele um rei bondoso, um rei virtuoso, um rei que dá a vida por cada um de nós. E a pergunta que nós precisamos fazer nesta festa de hoje é justamente essa: nós nos submetemos a ele? Nós que sabemos, estamos cansados, carecas, né? Uns estão até mais do que outros, mas carecas de saber que Jesus só faz o bem para cada um de nós, só procura o nosso bem. Nós de fato nós nos submetemos a ele? Ou nos submetemos a outros reis, a outras autoridades que não querem o nosso bem? E às vezes dá até pão e circo para cada um de nós, né? Alegrias fugazes, efêmeras. Dá para nós um passatempo, mas não dá vida, não dá plenitude de vida. Dá prazer, alegrias efêmeras, como eu já disse, diversões, mas não nos dá a vida. Nós estamos nos submetendo a qual rei, qual reinado, a qual autoridade nós estamos nos submetendo? É uma pergunta importante nesse dia, porque dizer que Jesus é rei só da boca para fora não vale. Dizer que Jesus é o meu rei só da boca para fora, sem assumir as implicações desta afirmação, não vale, não adianta. É bonito para os outros verem, mas não tem nenhuma efetividade na nossa vida. Porque qual é a primeira implicação desta afirmação que a liturgia faz hoje? Que Jesus é rei e nós somos os seus súditos. Nós nos submetemos aos seus mandamentos, às suas ordens, aos seus comandos, porque entendemos que ele só quer o nosso bem. E tudo o que ele manda a gente fazer é para o nosso bem, é para a nossa salvação. Esta é a grande implicação desta afirmação. Mas infelizmente muitos querem dizer que Jesus é rei só da boca para fora, para fazer bonito, para sair bem na foto, mas não se submete a Jesus. Tem suspeitas ainda, às vezes suspeitas sobre o amor, a misericórdia, a bondade, as intenções de Jesus Cristo. Será que ele quer o nosso bem mesmo? Tem gente que se pergunta. Será que ele quer a nossa salvação mesmo? Tem gente que se pergunta. Será que não vale a pena seguir outro rei, outra autoridade? Será que eu não posso ter Jesus como meu rei, mas fazer o que eu quero? Ou me submeter aos poucos, me submeter em partes, de maneira fragmentada, só naquilo que me convém? Não é possível. Então, se nós dizemos que Jesus é o nosso rei, precisamos assumir a implicação desta afirmação. E a primeira implicação é que nós nos submetemos a ele livremente, voluntariamente, porque entendemos que ele quer o nosso bem. Então, queridos irmãos, faça essa pergunta agora. A qual autoridade você está se submetendo? Não só de maneira geral, assim genérica, mas de fato, qual autoridade você está se submetendo? Quem é que tem comandado a sua vida? Nas grandes coisas, mas nas pequenas coisas, que são maiores ou mais numerosas, melhor dizendo, que as grandes. É que em grandes coisas acontecem muito pouco na nossa vida. As grandes coisas acontecem raramente, mas as pequenas são numerosas, no dia a dia.
no trabalho, na faculdade, nas escolhas que nós fazemos, nas decisões que nós tomamos, vamos dizer assim, lá entre quatro paredes. Quem é que tem comandado a sua vida? Quem é que tem dado o tom das suas escolhas? Qual rei tem te governado? É uma pergunta necessária que nós precisamos fazer. E a resposta mais conveniente ou mais justa é Jesus. Tem que ser Ele, porque nenhum rei fez tanto por nós. Nenhum rei fez tanto por nós. Ele deu a vida por nós. Precisamos confiar. Nele podemos confiar. A segunda coisa que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão é mais direcionada aos irmãos que vão receber a primeira Eucaristia. Isso eu peço que vocês agora olhem firmemente para mim. Olhem firmemente. Renunciem ao sono, ao cansaço, à distração e olhem para mim. Mas também eu estendo nessa reflexão para todos nós. Hoje vocês vão receber Jesus na Eucaristia, pela primeira vez. Primeira Eucaristia significa isso, a primeira vez que vocês vão comungar. Para muitos católicos, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, a primeira Eucaristia é também a última. Não só porque nós podemos morrer depois que sair daqui, né? Ou como a Beata Imelda, morrer de alegria. Ela morreu recebendo Jesus na comunhão pela primeira vez, morreu de alegria, né? Entrou em estado de oração e depois de êxtase, e finalmente se encontrou, se uniu ao seu amado, que ela tanto buscou na Eucaristia. Não só porque a nossa vida é breve, e nós de fato podemos morrer essa noite, mas tudo isso é até assustador, né, num primeiro momento, mas é inofensivo, né? Morrer não é o problema. O problema é como é que nós vamos morrer, como é que nós estaremos na hora da nossa morte. Mas não é esse o ponto que eu quero refletir. Porque para muitos a primeira Eucaristia é a última, porque muitos não voltam depois para comungar. Fazem a catequese, recebem a Eucaristia, né, recebem o diploma e agora posso ir cuidar da minha vida. Já agradei a minha avó, já fiz o que minha mãe e meu pai queriam, a minha namorada ou meu esposo, a minha esposa, agora eu vou cuidar da minha vida. Quer dizer, agora eu tenho o diploma de primeira Eucaristia, mas não volto mais na igreja. Então esta é a realidade de muitos cristãos. Comungam e somem. Agora, vocês se prepararam, estão aqui para receberem Jesus na Eucaristia. Não de maneira figurada, não é um recebimento, não é um receber assim de maneira simbólica, é real, porque Jesus está presente realmente na Eucaristia. A igreja nos ensina que Jesus está presente neste mundo e nas nossas vidas de várias maneiras. Por exemplo, espiritualmente, Jesus está presente em cada batizado, porque onde o Espírito está, Jesus está, o Pai está, a Santíssima Trindade está. Então, todo batizado é templo do Espírito Santo. De maneira espiritual, Jesus está. Quando dois ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Mas a única presença que a igreja chama de real é a presença eucarística. Por quê? Porque é uma presença substancial. Uma presença substancial. E nós sabemos que a substância é aquilo que define o que a coisa é. Os acidentes, ou seja, aquilo que nós vemos, aquilo que pode ser modificado, não define o que a coisa é. Então a substância diz respeito, digamos, ao âmago, ao interior daquilo. É aquilo que define o que a coisa é. Jesus está presente substancialmente na Eucaristia.
não é de maneira figurada, não é de maneira simbólica, não é uma presença aproximada, ou como dizem alguns protestantes, está ali do lado da Eucaristia, consubstancialmente. Não, ele não está presente desta maneira, ele está presente realmente, em corpo, sangue, alma e divindade. Aquele mesmo Jesus que está no céu à direita do Pai, está cada espécie eucarística, está em cada altar da Santa Missa, de maneira substancial. Embora os teus olhos vejam pão, embora os teus sentidos te digam que é vinho, a tua fé te diz é corpo, sangue, alma e divindade. São Pedro Julião Hermande diz assim: os teus sentidos dizem é pão, os teus sentidos dizem é vinho, mas não te engane os teus sentidos, não te engane os teus sentidos, é Jesus que está lá, é Jesus. E por que que Ele está lá? Por que que nós podemos afirmar isso? Porque foi Ele que disse, Ele que disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem não comer essa carne e não beber esse sangue não terá vida. Foi Ele que disse. Evangelho de João capítulo 6, todo mundo aqui já leu. E está muito claro. Não falou de maneira figurada. Tanto é que diante desta afirmação ele perdeu seguidores. O povo foi embora. E ele não voltou atrás dizendo assim: voltem, eu estava falando, mas era de maneira figurada, era uma metáfora, vocês entenderam mal. Jesus não fez isso. Ele quis inclusive despachar os próprios apóstolos, dizendo assim: se vocês pensam igual a eles, podem ir embora. E vocês também não vão embora? E Pedro então disse: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Então aquele que tem palavras de vida eterna disse: a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não terá vida. Então Jesus revelou isso para nós. E é por isso que nós podemos dizer com toda confiança, com toda a fé, como a igreja diz ao longo desses 2000 anos de história: Ele está na Eucaristia. E agora, diante desta afirmação, diante desta fé, diante desta revelação, como é que nós comungamos uma vez e depois não comungamos mais? Ou comungamos de vez em quando? Ou comungamos quando nos convém? Ou comungamos de qualquer jeito? Existe uma estatística que diz que aqui no Brasil, na verdade, é uma estatística, que aqui no Brasil apenas 8% dos católicos vão à missa dominical. Só por aqui nós já vemos que existem 92% de católicos que não estão nem aí para a Eucaristia. Ou pelo menos não estão com aquela convicção necessária para irem à missa. Estão deixando a missa dominical. 8% é um número absurdo, mas é real. Vamos pensar aqui em nossa paróquia. Nossa paróquia, temos que 15 mil habitantes? A nossa paróquia, mais ou menos isso, 13, 15 mil habitantes. E será que dentro desses 13 mil habitantes, é isso mesmo ou estou falando bobeira? Bobagem. Mais ou menos isso, né? Então, dentro desses 13 mil habitantes, quem se diz católico? Será que a metade? Metade diz que é católico? Será que a metade que diz que é católico está participando da missa? Não, porque senão nós íamos ter que construir mais umas 3 igrejas dessa aqui, ou mais, arrumar mais padre. Nós não íamos dar conta, né, do serviço. Ia ter que arrumar mais padre. Então a gente vê isso, é real. Não é a história da carochinha. De fato, os católicos não acreditam que Jesus está na Eucaristia. Além disso, os 8% que comungam, como é que eles comungam?
também é um dado que nós podemos ver diante de nós. Podemos analisar isso nas filas da comunhão. É gente que comunga mascando chicletes, por exemplo, que usam qualquer roupa para vir à missa. E eu não estou falando assim de roupa chique ou roupa simples. Roupa inadequada, imoral. Roupas, homens e mulheres, que vão à missa como se estivessem indo na praia, né? No Rio Araguaia. São roupas diferentes, né? São ambientes diferentes. Uma pessoa não distingue. Ela vai com a roupa que ela quiser, a roupa que ela se sente bem. E mais uma vez, eu não estou falando de roupa chique ou roupa simples, roupa modesta. As pessoas comungam depois de ter passado a missa inteira mexendo no celular. A pessoa comunga depois de ter passado a missa inteira pensando na morte da bezerra. A pessoa comunga depois de ter cometido os mais graves pecados possíveis. Só não matou e não roubou, o resto fez tudo. O resto fez tudo. Traiu a mulher, traiu o marido. O que mais que dá para fazer? Se a gente for entrar no universo do celular, por exemplo, fez tudo o que podia e o que não podia no celular, na internet. Andou por aqueles sites mais estranhos possíveis. E a pessoa comunga como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, dentro desses 8% que frequentam a missa, nós temos um grande número que também não sabe. Para dizer, muitos estão procurando a Eucaristia sem saber do que se trata, sem acreditar do que se trata. De fato, a Eucaristia é corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, como Ele mesmo revelou. Mas as pessoas não estão nem aí para essa afirmação. Comungar já está bom. Sair bem na foto. Mais uma vez eu uso essa afirmação. Ou seja, para que as pessoas vejam, para que a minha família veja, para que a sociedade veja que eu tenho fé, que eu sou uma pessoa virtuosa, que eu sou uma pessoa boa. Mas o que tem entre quatro paredes, né? Até Deus duvida. Deus duvida do que a pessoa faz. Então, queridos irmãos, vocês que vão receber a primeira Eucaristia, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que não seja a última Eucaristia, mas seja a primeira Eucaristia de muitas Eucaristias que vocês vão receber até que Jesus volte. Ou que Jesus volte na sua segunda vinda, ou que volte na sua realidade particular, pessoal, na sua história, no momento da sua morte, quando você finalmente poderá se unir àquele que você comungou, se unir definitivamente, se unir eternamente àquele que você comungou em cada Santa Missa. Que não seja a última Eucaristia de vocês. E mais ainda, que vocês não se aproximem da Eucaristia como muitos se aproximam, infelizmente. Como se Jesus não estivesse lá. Como se fosse um pão bento. Como se fosse um símbolo qualquer. Como quem comunga participando da missa pela televisão, né? Que para muita gente também é a mesma coisa. Às vezes vocês escutam os padres falarem isso, vocês pensam assim, ele está mentindo, não é possível, né? Mas a gente escuta várias vezes. Eu participo pela televisão, não é a mesma coisa? O padre Léo tem uma afirmação interessante, ele fala assim, é a mesma coisa. Você está com fome, vai lá e veja o programa na Ana Maria Braga e pronto, encheu o bucho. É a mesma coisa. Já viram o padre Léo falando isso, né? E é claro, a pessoa não pensa. Você está com fome? Veja o programa da Ana Maria Braga. Você vai encher o bucho. Vai ficar cheio. E vai economizar em casa. Alguém faz isso? Não. Mas muitos acham que participar da missa pela internet ou pela rádio é suficiente. É claro, esse é um caminho, né, que ajuda aquelas pessoas que não podem vir de fato à missa, porque estão doentes, moram longe, moram no interior, enfim. Existem
situações que afastam a pessoa da participação na Santa Missa presencial. Mas essas situações são raras e são exceções. Para nós que podemos estar aqui, nós devemos estar. E por que nós devemos estar? Porque nós dissemos e dizemos que Jesus é o nosso Rei. E Jesus é o nosso Rei. E se Ele é o nosso Rei, nós nos submetemos àquilo que Ele determinou, àquilo que Ele mandou. Nós nos submetemos aos seus mandamentos. Porque os seus mandamentos, a sua palavra é para nós vida. Vida eterna, vida e salvação. Meus queridos irmãos, comunguemos todos nós hoje, diante da primeira Eucaristia desses nossos irmãos. Vamos também lembrar da nossa primeira Eucaristia, aquele momento tão esperado, né, tão desejado, em que nós, diante do Padre, com as mãos trêmulas e suadas, recebemos a nossa primeira Eucaristia. Recebemos em nossa vida Jesus, o seu Santíssimo Sacramento. Vamos renovar a nossa fé em Jesus presente na Eucaristia. Vamos renovar a nossa fé nas palavras, nos comandos, nos mandamentos desse Rei que só quer o nosso bem. Adoremos o Senhor na Eucaristia sempre que for possível. Também temos adoração aqui de segunda a segunda. Tiremos um tempo para vir ver Jesus, adorar Jesus presente no Santíssimo Sacramento. Vamos renovar com os nossos irmãos, nesse dia tão especial para eles, a nossa fé em Jesus sacramentado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.